Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos da economia. Nos próximos minutos, vamos desvendar juntos os conceitos que moldam o nosso mundo, desde uma simples compra no supermercado até as grandes políticas globais. E para começar, vamos com uma pergunta que parece de criança, mas que na verdade está no coração de tudo. Por que a gente não pode simplesmente ter tudo o que deseja o tempo todo? A resposta para essa pergunta é basicamente a base de toda a ciência econômica. E a resposta está nessa palavrinha aí, escassez. A economia, na sua essência, é o estudo de como nós lidamos com um fato bem simples. Nossos recursos, tempo, dinheiro, matéria-prima, são finitos. Mas os nossos desejos? Esses são infinitos. É justamente esse conflito que nos força a fazer escolhas o tempo todo. E cada escolha que a gente faz tem uma consequência, o que nos leva a um conceito fascinante, o custo de oportunidade. E isso vai muito além do dinheiro. Pensa assim, se uma pessoa tem R$ 100 e decide comprar um livro, o custo não foi só os R$ 100, foi também o jantar que ela deixou de ter, ou o investimento que não fez. E isso vale para tudo. Quando um governo decide construir uma estrada, o custo de oportunidade pode ser o hospital que não foi construído com aquele mesmo dinheiro. É sempre o valor da melhor alternativa que a gente deixou para trás. Ok, então, se a economia é sobre fazer escolhas em um mundo de escassez, quais são as ferramentas que os economistas usam para entender como esse sistema todo funciona? Esse aqui é um modelo super útil, o fluxo circular da renda. Ele mostra de um jeito bem claro como o dinheiro não para. Olha só, as famílias trabalham para as empresas e recebem salários. Com esse dinheiro, elas compram bens e serviços dessas mesmas empresas. O governo entra na jogada arrecadando impostos dos dois lados para poder financiar os serviços públicos. É um ciclo que está sempre girando. No centro de qualquer mercado, a gente tem essas duas forças poderosas, a oferta e a demanda. E a lógica é bem intuitiva, na verdade. Do lado da oferta é o seguinte, se o preço de um produto sobe, mais produtores vão querer vender para lucrar mais, certo? Do lado da demanda, o nosso lado, se o preço sobe, menos gente vai querer ou vai poder comprar. Elas são forças que se puxam em direções opostas. Mas como que essas duas forças opostas chegam a um acordo? A mágica acontece no que a gente chama de preço de equilíbrio. É aquele ponto ideal, sabe? Onde a quantidade que os produtores querem vender é exatamente a mesma quantidade que os consumidores querem comprar. É o mercado chegando a um consenso. Bom, com essas ferramentas em mãos, a gente pode analisar a economia usando duas lentes principais. Uma que foca bem de pertinho, nos detalhes, e outra que olha o cenário completo, de longe. A microeconomia é como olhar para uma única árvore. Ela estuda as decisões de uma pessoa, de uma família ou de uma única empresa. Já a macroeconomia dá um passo para trás e olha a floresta inteira, a economia do país, a inflação, o desemprego. As duas visões são fundamentais. Então, na microeconomia, as perguntas são do tipo: por que um consumidor escolhe a marca A em vez da B? Como uma empresa decide o preço do seu produto? Como a concorrência entre poucas empresas afeta o mercado? São as pequenas peças que formam o grande quebra-cabeça. Já na macroeconomia, a gente olha para os grandes indicadores, os sinais vitais do país. O PIB, o Produto Interno Bruto, diz o tamanho total da economia. A inflação mede se o nosso dinheiro está perdendo o poder de compra. E a taxa de desemprego mostra a saúde do mercado de trabalho. Certo, mas e daí? Por que a gente deveria se importar com tudo isso? Como esses conceitos todos afetam a vida real, o nosso dia a dia? A verdade é que a economia está em absolutamente tudo. Ela guia as decisões do governo sobre onde investir o dinheiro público. Ela ajuda as empresas a definirem suas estratégias para sobreviver e crescer. E, claro, entender o básico sobre juros e inflação é essencial para as nossas finanças pessoais. Mas é um grande erro pensar que a economia é só matemática e gráficos. Ela é uma ciência social e, como tal, está sempre evoluindo, principalmente porque lida com o fator mais imprevisível de todos, as pessoas. Essa linha do tempo aqui mostra bem como as ideias foram mudando. Desde Adam Smith e a fé na mão invisível do mercado, passando pela crítica de Marx ao capitalismo, pela defesa de Keynes de que o governo precisa intervir em crises, até chegar em abordagens mais modernas que misturam economia com psicologia. E essa evolução nos leva para uma das áreas mais fascinantes hoje em dia, a economia comportamental. A grande virada de chave aqui foi a gente finalmente aceitar que não somos seres 100% lógicos e racionais o tempo todo. A verdade é que nossas emoções, nossos medos, nossos atalhos mentais, tudo isso influencia, e muito, nossas decisões financeiras. E hoje estamos no meio de uma nova revolução.
A economia digital está reescrevendo as regras do jogo. As grandes empresas de tecnologia têm um poder imenso. Nossos dados se tornaram um recurso valiosíssimo e novas tecnologias como criptomoedas e inteligência artificial estão mudando tudo, muito rápido. Se a gente pudesse resumir tudo o que conversamos até agora, seria com esta frase. No fim das contas, a economia não é sobre dinheiro. Ela é sobre como fazemos escolhas em um mundo de limitações. É a ciência da decisão. E isso nos traz de volta ao começo, mas com uma nova perspectiva. Com tudo isso em mente, a escassez, o custo de oportunidade e todas as forças que nos influenciam, a pergunta que fica é: como a gente passa a enxergar as nossas próprias escolhas a partir de agora?